Muito bem, estamos de volta com o nosso TVB Entrevista. Você ligado com a gente, nos acompanhando. O intervalo tem que ser um pouquinho maior, Master. Tem tanto assunto legal aqui na hora do intervalo. Ainda mais quando a gente gosta de política, né, deputado? É sensacional. Mas, enfim, eu falava antes aqui, né, no primeiro bloco, já falei no Em Defesa da Gente, que eu faço aqui também. Um deputado federal tem muito recurso para mandar para o seu município e para os municípios, né? Uhum. Santa Catarina tem 16 deputados federais. Joinville tem um deputado federal só hoje, que é o deputado Zé Trovão. Hoje são o quê? 62 milhões, 60 milhões? Qual que é? Em média, um deputado estava de 59 a 60 milhões. Sim. Isso depende, porque às vezes aparece uma verba extra que o governo libera, mas você computa 60 milhões por ano que agora você tem. E na minha época dava 30 que você tinha. 30. Então já quase dobrou. Isso é muito ruim no aspecto que o parlamentar se promiscui com a ação executiva orçamentária. Eu acho que isso também tem um problema, porque antes, até a Constituição de 88, não existia emenda parlamentar. O parlamentar fazia o papel dele de fiscalizar o executivo e também fazer as leis, que Sim. são as duas do legislativo. Claro. Quando ele passa a ter poder sobre o orçamento, ele também entra no outro lado. Ele tem uma função na verdade, a emenda ela torna uma forma de você pescar gente em lugares mais carentes e também te coloca dentro de um aspecto do executivo, reduzindo a força do executivo, que tem poucos recursos para isso. E isso eu acho que é um problema. Eu defendi, logo que eu cheguei na Câmara, acabar com a emenda parlamentar. E quase... chamado de louco. Não gostaram de jeito nenhum Sim. que acabasse a emenda, mas eu sou contra que ela deveria estar dizendo, desde que a gestão fosse correta e transparência, devia ser contra. Então fiz isso, e aí eu passei também a utilizar as emendas parlamentares. Além da emenda individual, os parlamentares têm uma emenda de bancada que normalmente vem de comissões. Então, acrescente mais 20 milhões, é o que cada parlamentar tem, para destinar e a todo o Estado, a toda a região e aquelas carências. Sendo que há uma obrigação que 50% das emendas sejam para a área de saúde. Perfeito. Então, você tem liberdade de destinar, mas 50% tem que ser de área de saúde e as outras abrem para os outros campos que você possa desviar. Por exemplo, agricultura. Sim. O Estado tem muito parte agrícola, infraestrutura, educação, mesmo lazer. Eu mandei muita emenda e cultura. Eu mandei emendas para o Bolshoi, foi o parlamentar que mais mandou para o Bolshoi emendas. Então, a gente tem bastante recurso para mandar. Eu falar um pouco das emendas que eu mandei aqui para a nossa região, para Joinville. O novo naipe que vai ser inaugurado tem 5 milhões que eu destinei para lá. Que bacana. O Paulo Bauer havia destinado um dinheiro anteriormente e vai ser feito agora uma núcleo de atendimento integral a pessoas especiais. Minha esposa trabalha lá, mas eu já conhecia a parte da inclusão, então fiz lá uma emenda, deve estar inaugurando agora, daqui a um mês ou 2 meses, nós estamos inaugurando o naipe, que vai melhorar o atendimento às pessoas que precisam aqui em Santa Catarina. Mandei emenda para o Bolshoi, muita emenda para todos os hospitais. Mandei para os hospitais aqui, emendas para todos os hospitais, ajudando, não só com emendas, mas aos hospitais. Mandei emenda para a educação, para o IFES, que mandei emenda também. Eu fui o único parlamentar que mandou emenda para satélite. Pois é. O Catarina Sat, no primeiro ano que houve, eu fui o primeiro parlamentar, o único dos deputados, dos 513 deputados. Eu acompanhei essa situação. Tem gente que concordou, tem gente que não, mas eu achei interessante. Veja, você tem que entender o que é estratégico para o Brasil. O Brasil é um dos países que tem possibilidade de mandar satélite para o mundo. São menos de 10. E a gente precisa investir isso. Os satélites que vão ser feitos aqui em Santa Catarina, eles estão indo para a agricultura, previsão de granizo e tal. Ele ajuda, eu fui secretário da Defesa Civil, então mandei satélite. E agora, na próxima sexta-feira da semana que vem, vai estar sendo feito uma outra emenda que eu mandei para a educação e tal. É uma emenda que eu mandei lá para o Ágora, para os alunos, para desenvolver um combustível propelente para foguetes. Toda uma estrutura de um laboratório. A gente vai ter no Ágora, e eu mandei 400 e poucos mil, para ajudar nisso aí. Às vezes o pessoal não vê isso como importante, mas você tem que estimular a educação, estimular a pesquisa e a tecnologia, e isso Joinville tem essa parte.
também fui o único que mandou. Poxa, eu tenho minhas visões, eu gosto muito da educação, acho necessário isso aí. Vou atuar na Comissão de Educação nesse período que eu estarei na Câmara. E digo, fora isso, a gente ajuda em outros campos também. Para a segurança pública, mandei emenda, para as Forças Armadas, mandei emenda, muito para a saúde, buscando valorizar a nossa região e Joinville, como também as outras regiões do Estado, que você tem que lembrar que, como são hoje 16 deputados e 295 municípios, a gente também tem que pensar nos demais. Óbvio que você puxa mais para a sua região, para a sua cidade. Então, eu mandei mais de 30 milhões para Joinville, mas tenho participação fora das emendas também. Hoje, a Vigorelli é uma grande obra representada, mas eu fui procurado pelo procurador Mário Gana, que era procurador aqui em Joinville, lá no gabinete, e o Mário Gana falou, coronel, quando o Udo era prefeito, a gente tentou fazer um TAC para melhorar a condição da Vigorelli. Em termos de ajuste de conduta. E o que aconteceu? Ele não evoluiu, mas não evoluiu na época do Udo, porque o IBAMA era do PT. E o IBAMA era essencial que ele liberasse a fazer o tempo de ajuste de conduta para lá. Quando eu fui procurar o presidente, não, coronel, o Bolsonaro mudou, vai mudar o presidente do IBAMA, e por que a gente não tenta fazer uma nova ataque? Aí eu levei ao prefeito Adriano, a primeira reunião tem participação minha, com o Mário Gana, começou, e o Adriano muito bem encampou essa ideia. O senhor pegou 2 anos da gestão dele, né? 2 anos, 2 primeiros anos eu peguei do Udo. E tem muitas das coisas que acabaram... 2 do Udo e 2 do Adriano. E muitas das coisas que acabaram no governo Adriano começam, lógico, antes. Ninguém começa no meu período. Sim. Você dá continuidade, você tem muita sorte quando tem uma gestão boa. Então, o Udo começou, eu levei o Adriano, a Vigorelli, a primeira emenda parlamentar minha, mandei uma emenda lá para fazer a estrada que liga aquele quilômetro que faltava para Vigorelli, mandei lá. Depois ele foi modificado um pouco, foi para a parte do calçamento, mas a origem foi ali. E hoje a Vigorelli é uma realidade, a gente tem que parabenizar isso ali. Eu também participei nos aceleradores lineares que o Hospital São José recebeu. O Udo tinha me pedido, através do Braulio e do secretário de Saúde, nós fomos no ministro Mandetta e havia um ofício daqui de Joinville pedindo um acelerador linear. E aí eu era vice-líder do governo, o Mandetta, porra, mano, você está junto? Ministro então, Mandetta, caramba. Eu vou mandar 2 para Joinville. Legal. Esse aqui, que é pelo ofício, mas já que você é vice-líder, eu acabo mandando mais um. E aí Joinville recebeu 2 aceleradores lineares e a gente tem, mas demorou. Ele realmente levou tempo, foi entregue aqui na gestão Adriano, mas começou lá no Udo e eu participei. E ali, eu vou dizer, a gente já não tem dimensão, tem que preparar um local com radioatividade, com toda aquela hora, levou tempo para ter a estrutura para receber, e o acelerador não é um equipamento fácil. Um deles foi comprado no Reino Unido e outro na Coreia do Sul, para vir para cá em encomenda, não é tão simples assim. Sim. Mas eu participei disso e não é uma ação com emenda, é uma ação política que a gente faz. Outra ação que eu ajudei aqui foi a reabertura do Museu da Imigração. O Udo também me procurou, o prefeito Udo, aí não é importante, não só pela emenda, mas você abre porta para o prefeito da sua cidade. Claro. Aí eu fui lá no IFAM, e eles do Joinville, que estavam com o museu fechado, queria reabrir o museu. Eu fui procurar a presidente do IFAM na época, a Kátia Bogeia, e ela era ainda muito tempo lá. Aí eu cheguei, olha, Kátia, eu gostaria de ver se você pode atender a minha cidade para a gente reabrir o museu. Temos um museu muito importante, o Museu da Imigração do Colono Alemão, nós estamos com ele fechado, precisamos de recursos. E aí eu queria ver se você pode destinar 3 milhões para a gente. Aí a resposta dela, coronel, olha, gostaria muito, mas o IFAM não tem recurso, nós cuidamos do patrimônio inteiro, do Brasil inteiro, e não temos recurso. Eu tenho perto de 30 milhões esse ano. Aí eu falei, puxa, Kátia, que pena, mas eu gostaria. Mas aí, Kátia, eu gosto muito dessa área, eu faço história, eu queria ser arqueólogo, o que eu posso te ajudar? Aí ela falou, pô, coronel, hoje é vice-líder do governo, é amigo do Bolsonaro, sou. Nós estamos precisando, o IFAM tem um contrato, um concurso que vai chamar 300 pessoas e não está autorizado ainda e só vai ser autorizado daqui a 3 meses. E a gente vai ter que demitir as pessoas temporárias e vai dar uma solução de continuidade, nós vamos parar os licenciamentos. Eu não sabia que o IFAM faz licenciamento.
Eu falei, pô, então, Cátia, posso chegar, vai lá. Aí marquei uma audiência com o General Santos Cruz, que era o chefe da Segovia na época. Aí eu fui lá, conversamos com o Santos Cruz, conseguimos prorrogar o contrato por mais 3 meses. E aí eu volto para cá de Coronel. Joinville agora tem 3 milhões para o museu, porque o senhor conseguiu nos ajudar. É uma interferência nossa para a cidade, mas você precisa ter um bom relacionamento. A política se faz com relacionamento. Então, atuei nessas áreas em vários momentos. A gente também atua aí pensando na BR-280, que é o nosso grande gargalo aqui, junto com a 101. Desafio, né? A gente está numa região importantíssima. Participo do Fórum Parlamentar Canadense sempre, e a gente sabe que precisa de 1 bilhão aqui para fazer o trecho 1, que é o que vem lá de São Francisco até Joinville, e ali está sem recurso, muito pouco recurso. Então, a forma como eu tenho encontrado é destinar ambulâncias para os bombeiros. Uma ambulância ASO eu coloquei em Araquari, e uma outra ambulância eu botei aqui, destinei a Barra Velha para atender acidentes da BR-101 e na BR-280, até porque eu perdi meu pai vítima de um acidente da BR. A gente sabe o trauma que é, a gente perdeu um parente, falta de recursos, tem que facilitar o atendimento. Então, também a gente ajuda. Mas, claro, nós queremos recurso para que as pessoas possam jogar não só para o lazer, mas para a carga. A gente tem que pensar que esse porto recebe uma quantidade enorme de caminhões todo dia que ficam lá, é difícil e inviável você andar. E fazer planejamentos melhores com essa situação. É um desafio muito grande, né? Tem mensagem? Vou colocar na tela. O pessoal participando aqui com a gente. Tem recado aí. Gerson, Coronel Armando, fui comandante do 2º pelotão Coronel Armando foi comandante do 2º pelotão da 1ª Companhia de Fuzileiros do 62 BI no ano de 1980. Aí, ó. Soldado Augusto, abraços. Lembra disso, Coronel? Olha, eu vou dar um ponto aí desse pelotão, do 1º pelotão. Quando eu cheguei no meu pelotão, tinha lá no fundo um quadro de couro jogado. E eu assim, poxa, eu olhei, pô, que quadro bonito, que mais me marcou no pelotão. O primeiro, é onde eu estava começando a minha carreira. Mas que quadro bonito. Eu cheguei, era um quadro do Juarez Machado, Guerra e Paz. Ele foi soldado do Exército, como cabo Juarez Machado, e fez aquela obra e estava jogada no meu pelotão lá atrás. Eu peguei, botei lá, decorei o pelotão. Não passou um dia, passa o comandante, tira isso daqui, leva para o museu, leva para o meu gabinete. Mas o que eu quero dizer, então a gente tem história, assim, eu hoje não lembro o nome do Augusto, mas eu tinha um pelotão, nós temos em torno de 35 soldados, são 41 pessoas, e tinha sargentos, cabos, soldados, mas tem outros, e a gente tem experiência de fazer essas amizades que se perduram. Você fala que é de 40 anos, em 1980, eu vou fazer 45 anos que eu comandei esse pelotão, e aquele período é um período que o tenente interage muito com o soldado. O serviço militar é uma continuidade da escola para o cidadão, mas aí ele vai ter atividades não mais escolares, vai ter um aprendizado, uma rotina, ele vai ter, é um rito de passagem, vamos dizer, o serviço militar, e as pessoas não esquecem e se reencontram. Então, queria aproveitar também e mandar um abraço para o Augusto e para todos os integrantes, não só do pelotão. Eu também fui do NPOR 80, 81, eu era atleta, fui lá para o NPOR, formei a turma de 80 e 81 aqui, 82 comandei de apoio aqui. Depois fui fazer Escola de Educação Física no Rio de Janeiro, o ano seguinte ao do Bolsonaro. Aí fui para São Paulo, batalhão de guarda, depois servi no CPOR de São Paulo como instrutor. Retornei a Joinville em 87, 88 e 89, servi no NPOR na Companhia de Comando de Serviço e na área de inteligência. Então tem uma passagem, e ao longo do Exército eu permaneci 32 anos. Em cada ano você formou algumas pessoas ou interagiu com muitas pessoas. Isso é fantástico, né? Ó, por falar e mandar abraço, eu quero mandar um abraço grande pro meu querido amigo Edivan. O Edivan trabalhou contigo. Sim. O Edivan lutou para que o senhor mandasse recurso para Balneário Barra do Sul, e o senhor mandou. O senhor honrou a cidade, e eu estava em Barra do Sul, agora estou morando em Joinville, mas eu morei em Barra do Sul 7 anos, e mesmo já, ano passado, se não estou enganado, teve algumas obras que foram feitas lá, inauguradas com emendas do senhor. Isso é bacana, né, deputado? Olha, a gente, estando próximo ao Edivan, queria também agradecer, o Edivan também era cabo comigo em 1980. Ah, é? O Edivan eu conheço também em 1980, trabalhamos juntos, de lá fizemos uma amizade, ele estava na Secretaria de Saúde, mas muitas das
Ele foi vereador, fez um presidente da trabalho Câmara, maravilhoso lá em Barra do Sul. Então, e o Edivan me pediu, eu disse, não, fizemos lá uma obra para infraestrutura, quase 500 mil. A gente mandou emenda para a saúde, para comprar um raio-x que não tinha no município, mandei emenda para isso, fora outras emendas. Tentei conseguir um banco da Caixa Econômica Federal. O retorno, né? Voltar, mas aí... Não, o problema é que a Caixa existe município com quase 20 mil. E Barra do Sul não tem, efetivamente. Então a gente não conseguiu trazer o retorno. E também, hoje foi entregue uma draga para lá. Mas a ideia da draga foi minha. Eu procurei o SAFE na época e disse, poxa, vamos resolver o problema da draga aqui no estado. Aí fui lá pedir, eu queria destinar o valor de 1 milhão e pouco para comprar uma draga para o município. Fui no Ministério da Agricultura, na Secretaria de Pesca, não havia destinação de dragas no rol do que poderia ser adquirido pelas emendas. Sim. E aí eu falei, puxa, inclui isso aí, porque eu estou tentando e não consigo colocar, porque não pode comprar. Aí mas eu falei, a intenção era atender Barra do Sul. Depois eu fui ao governador como secretário da proteção, eu estava junto do governador, eu falei, governador, vamos comprar pelo estado, então, uma draga para Barra do Sul. E eu daria metade, dei a ideia, e aí não tinha mais a emenda, o governo do estado daria uma parte, o Santo Lima entrou com outra emenda. Mas aquela ideia, a concretização foi depois, mas partiu de uma ideia minha para melhorar a ideia de Barra do Sul. Tem as tuas digitais, né? Isso é muito legal. Bom, vamos fazer intervalo e na sequência nós vamos voltar aqui. Você pode participar, 3451-9400. Esse é o nosso contato, você interage com a gente, deixa o seu recado. Depois do intervalo, a nossa conversa continua aqui com o deputado federal, Coronel Armando, no nosso TVB Entrevista. Não sai daí, voltamos já já. Eu queria falar...